Amor próprio. Durante muito tempo eu não tive amor próprio. Eu só me sentia bem se eu estivesse no meio das pessoas, se a presença das pessoas, nem todas as pessoas, né? Mas a grande maioria das pessoas que eu gostava de ficar em volta me fazia bem, eu me sentia acolhido, eu me sentia valorizado, entre aspas, né? Eu me sentia valorizado entre aspas. Antes de eu, né, sacar que eu estava sendo enganado, que eu estava me iludindo. Às vezes elas nem estavam querendo me enganar, mas eu... É tipo você querer vestir uma camiseta que não cabe em você, você querer calçar um sapato que não serve em você. É a mesma coisa de você querer estar num lugar onde você não cabe. Você insiste em querer ficar naquele lugar. As pessoas estão dando dicas, né? Os comportamentos delas tá explícito dizendo para você que você não é bem-vindo ali e que você está servindo de chacota, né? Está servindo de palhaço, um meio deles se divertir e você não percebe. Você não percebe. Você está tão necessitado de aprovação, de aceitação, de amor, né? De acolhimento, que você não consegue enxergar a maneira como as pessoas estão te tratando, né? Estão te tratando com ironia, estão te tratando com vários tipos de comportamento que eles, né? Várias maneiras como elas te tratam, que quando você está carente, você aceita tudo. Você não consegue enxergar que tem né, um índice de maldade ali naquele comportamento delas. Não consegue enxergar. Então você está sem amor próprio. É o que eu me sentia, né? Eu não tinha amor próprio e eu aceitava todos esses comportamentos. Era difícil, né? Às vezes eu me sentia assim, frustrado, ressentido, magoado, envergonhado. Mas mesmo assim eu ainda voltava lá. Eu me sentia um lixo. Mas mesmo assim eu voltava, porque a necessidade de aprovação, a falta de amor próprio era mais forte, então me fazia voltar de novo. E aceitar, né, tudo que aquelas pessoas faziam. E pior ainda, né, elas me usavam e eu pagava esse preço de ser usado por conta dessa necessidade. Valia a pena para mim servir de capacho, servir de chacota, ser usado. Para mim valia a pena estar ali no meio, porque eu necessitava tanto da presença das pessoas, né, a grande maioria, que eu não percebia o quanto eu estava sendo... às vezes eu relevava a questão de humilhação, a gente relevava, né, ressignificava ali aquele sentimento, o ressentimento, né, ressignificava, depois voltava, mas a autoestima sempre estava lá embaixo. Eu olhava essas pessoas como pessoas melhores do que eu. Eu olhava elas como melhores do que eu não via nelas, eu não conseguia enxergar que elas tinham as suas dificuldades, as suas depressões. Eu não conseguia enxergar isso nela. Eu só elevava essas pessoas, colocava elas em pedestal, justamente por conta da minha necessidade de aprovação, por conta da minha carência, minha falta de amor próprio, por conta dessa necessidade
de ser aceito. E às vezes tirava dinheiro do bolso, né, ajudava daqui, era mesmo completamente um capacho, né, um idiota, um servil, né. Isso demorou muito para cair minha ficha, e eu não sabia, né, eu não conseguia ficar sozinho, eu não conseguia ficar em casa sozinho, eu tinha aquela ansiedade de ir atrás de alguém por conta da necessidade de aceitação, de aprovação. E aí, aos poucos, eu fui entendendo como que as pessoas são, né? E fui entendendo principalmente como que eu era, né? As minhas necessidades, fui estudando, me aprofundando no meu passado, na minha pessoa, né? E vendo por que que eu estou precisando dessas pessoas, por que isso? Essas pessoas fazem o que fazem comigo, né? É, elas falam coisas que não cumprem, e eu, por minha vez, tudo que eu falava que ia fazer, eu fazia, eu vivia naquela eterna, né, correria, correndo para lá e para cá, e procurando cumprir tudo que eu falava, né, para elas, principalmente para elas. Cumpria tudo que eu falava, tirava dinheiro do bolso, era prestativo, proativo, era rápido em atendê-las, né? Nas mensagens, por exemplo, mensagem de celular, eu ficava ali esperando, né, elas me ligar, me mandar uma mensagem, assim que eu ia lá ver se elas tinham mandado. Na verdade, elas não tinham nem mandado, mas eu ficava naquela paranoia esperando, naquela ansiedade esperando. E isso foi, né, foi me castigando, porque quando eu fui tomando consciência, né, que eu não merecia isso, que eu não estava gostando de mim de fato, às vezes eu ficava sem comer, saía correndo, fazia comida de qualquer jeito e ia logo atender ao pedido das pessoas. Eu já falei aqui uma vez no vídeo a respeito do sentimento de culpa. Eu tinha teve um período na minha vida que eu tive sentimento de culpa, né? Eu começava a ficar ali ruminando muitas coisas, né, que eu cometi de ruim, principalmente com a pessoa familiar, né? E aí abrangia, né? Estendia a todo mundo isso. Você tem um sentimento de culpa e você começa, né, a ter consciência e aquilo começa a pesar na tua cabeça e você começa a querer estender a todo mundo, querer salvar o mundo e você não percebe, né? Com o tempo você vai se desgastando, né? Vai pesando, você não vai tendo mais condições, você vai percebendo, mas o que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo, né? E aí você vai entendendo que Deus te perdoa, né? Ele te dá essa autonomia de te perdoar. Você vai entendendo que está tudo dentro de você, que é você que está, né, se deixando ser aproveitado, é você que não está se amando, gostando de você, por conta de crenças antigas do passado. Você acreditou, enraizou na tua cabeça, isso é movido pela crença que tem na tua cabeça. E aí, com o tempo, eu fui buscando informação e começando a acreditar em outra coisa, acreditar mais, né, naquilo que me libertava, que eu estava sendo, eu estava me sentindo sufocado, eu não estava vivendo, não estava em paz. Então hoje eu estou mais tranquilo, o celular fica ali falando mensagem, as pessoas não me procuram mais porque eu não dou confiança assim a torto direito para qualquer um, né? Eu sou bastante seletivo nas minhas relações, né? Procuro ter uma boa relação com meus familiares. Eu não, é, os meus familiares para mim são essenciais, né? Embora eles também não são perfeitos, eles têm os erros, as fraquezas deles, né? Mas eles para mim são pessoas. Eu comecei a entender as pessoas, entender eu e a minha família para mim é especial, né?
A minha relação com as pessoas aí fora é mais seletiva e é, é mais rápida também. É mais objetiva, sem muito mimimi, né? E aprendendo a dizer não cada vez mais, trabalhando em mim. Eu mereço, né? Eu sou essencial, eu me vejo hoje como uma pessoa, é tipo o que a Bíblia fala, amar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar você tem que amar a Deus. O que que eu entendi na Bíblia? Que você tem que se amar em primeiro lugar. Se colocar em primeiro lugar, se colocar no pedestal. Depois, aos poucos, você vai, né, é, tendo compaixão e tratando as pessoas conforme elas vão merecendo também. Porque se você percebe que estão querendo te maltratar, né, se aproveitar de você, você também tem que, né, é, se defender. Né? Tem que alterar a voz, levantar a cabeça e não deixar que as pessoas cresçam em você. Eu vou parar por aqui que a minha comida está queimando ali, falou? Depois a gente volta a conversar.